Olá, gente! Hoje nós iremos começar o segundo bimestre e nesse segundo bimestre nós iniciaremos no capítulo 3. Uma parte desse capítulo 3 nós já trabalhamos, que foram os biomas terrestres, e a outra parte do capítulo ela fala sobre a organização dos seres vivos no geral. Como esse capítulo ele engloba muitos assuntos dentro de um capítulo só, eu achei melhor dividir esse capítulo em vários capítulos, tá? Então, a primeira parte que nós estudamos nesse capítulo 3 foram os biomas, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. E mais adiante eu vou falar com vocês sobre o reino dos seres vivos, cada um desses reinos. Então hoje vou falar mais um pouquinho sobre esse capítulo, mas ainda não encerraremos esse capítulo hoje, tá? Então vamos lá. Classificação dos seres vivos. A evolução contribuiu para o aparecimento de grande variedade de seres vivos, que foram adquirindo diferentes características que os permitiam adaptar-se aos diversos habitats. Então, como a gente sabe, existe uma variedade, uma diversidade muito grande de seres vivos, e isso fez com que os cientistas eles resolvessem classificar os seres vivos. Devido a essa enorme diversidade, era difícil estudar os seres vivos minuciosamente, então eles resolveram fazer essa classificação dos seres vivos para facilitar os seus estudos, tá? Então vamos lá. Classificar os seres vivos. Para que classificar os seres vivos? Por que devemos classificar os seres vivos? Então, organizar os seres vivos, agrupando por categorias de acordo com um determinado critério, facilita a homogeneizar os trabalhos desenvolvidos pelos biólogos. Critério é um conjunto de características. E toda classificação ela é feita com base em um ou mais critérios. No caso dos seres vivos, os critérios utilizados alteraram-se ao longo do tempo. Então, o que seriam esses critérios? Quando a gente vai classificar uma coisa, quando a gente vai separar uma coisa, a gente usa um critério. Digamos que eu queira separar a sala de aula em grupo do sexo masculino e do sexo feminino. Então, eu vou pegar a turma toda, digamos que uma turma tenha 40 alunos, 20 são meninas e 20 são meninos. Aí, o primeiro critério de classificação que eu vou querer é separar os gêneros, né? No caso, sexo masculino e sexo feminino. Então, vou ficar um grupo de 20 e outro grupo de 20. Se eu pegar o grupo das meninas e quiser fazer uma nova classificação, eu vou pensar em outro critério. Por exemplo, o tipo do cabelo, se é liso ou cacheado. Então, eu vou pegar essas 20 meninas e vou separar quem tem cabelo liso e quem tem cabelos cacheados. Mas dentro do grupo de cabelo liso ou do grupo de cabelo cacheado, eu posso criar outro critério. Então, eu posso pegar as meninas de cabelo cacheado e separar quem tem cabelo cacheado escuro e quem tem cabelo cacheado claro. Aí, dentro disso, eu posso pegar as meninas de cabelo cacheado escuro e separar em outro grupo quem tem cabelo cacheado escuro grande, quem tem cabelo cacheado escuro curto. E assim eu vou criando critérios de forma que eu vou classificando, eu vou separando em grupos cada vez menores. Por quê? Porque eu vou criando, eu vou me utilizar de critérios cada vez mais rigorosos dentro daquele grupo, de forma que vai chegar um momento que vai ficar os grupos muito parecidos, com as características que eu escolhi, com os critérios que eu escolhi, bem parecidos. Então, os seres vivos, eles foram classificados assim. Existem milhares de seres vivos no planeta, é uma diversidade muito grande de seres vivos. Então, os cientistas, eles escolheram características e foram agrupando esses seres vivos em grupos, em subgrupos cada vez menores, tá? Isso para quê? Para facilitar o estudo desses seres vivos. Então, por exemplo, como é que eu poderia classificar esse grupo de figuras geométricas aqui? Eu posso utilizar de vários critérios. Eu poderia pegar todos os quadrados, poderia pegar aqui todos os quadrados e separar num grupo, e todos os círculos em outro grupo.
Só que eu poderia pegar desse grupo de quadrados e fazer uma nova separação. Eu poderia pegar somente os quadrados azuis e colocar num grupo e os vermelhos em outro grupo. E eu poderia usar classificações de forma que os grupos eles vão ficando cada vez menores. Então, quando eu vou classificar os seres vivos, eu classifico os seres vivos usando critérios. E quanto mais critérios eu uso, mais os grupos vão ficando menores e mais parecidos. Então, a classificação dos seres vivos, ela estabelece uma ordem na diversidade. Como ordenar os seres vivos? Para se ordenar os seres vivos, usaram-se critérios aceitos internacionalmente e eles foram agrupados em pequenos e grandes grupos que são chamados de categorias taxonômicas, certo? Ou grupos taxonômicos. E quais seriam esses grupos taxonômicos? Esses grupos taxonômicos seriam reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, para facilitar o estudo dos cientistas, dos biólogos em relação aos seres vivos, eles classificaram os seres vivos em grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, e eles perceberam que quanto mais eles classificam, né, quanto mais eles usam critérios para classificar esses seres vivos, essa semelhança ela vai ficando maior. Então, quanto mais próximo da classificação espécie, os seres vivos eles têm uma maior semelhança. E quanto mais próximo da categoria de reino, os seres vivos eles têm uma menor semelhança. O reino animal, ele inclui todos os animais do planeta. Se eu pegar todos os animais do planeta e eu quiser classificar eles em filos, em grupos menores, eu vou usar uma classificação que a gente chama de cordados e não cordados. Os filos dos cordados são os animais que apresentam coluna vertebral. E os filos dos não cordados são os animais que não têm coluna vertebral. Então, cordados são os vertebrados e invertebrados são os que não são cordados. Então, de um reino, do reino animal todo, eu já dividi em dois filos, os vertebrados e os invertebrados. Dentro do grupo dos vertebrados, se eu pegar todos os que têm vértebras, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eu posso dividir esses grupos em classes menores. Então, eu poderia pegar classe dos mamíferos. Então, desses 5 grupos de cordados, eu vou pegar só os mamíferos. Então, vocês podem perceber que os grupos eles vão se tornando cada vez mais parecidos a partir do momento que eu vou dividindo esse grupo em categorias. Eu vou criando critérios e dividindo em categorias. No dia a dia da gente, eu posso criar vários critérios em relação a várias características, mas no reino animal, a gente usa essas 7 categorias taxonômicas para classificar os seres vivos. Então, quanto mais próximo de espécies, são mais parecidos. Quanto mais próximo de reino, mais ampla é aquele conjunto de seres vivos que eu estou classificando ali. A espécie é a unidade básica de classificação de um ser vivo. Então, quando um ser vivo é classificado até a espécie é a última categoria taxonômica, é a categoria taxonômica mais específica, que vai ter um grupo de seres vivos que são mais parecidos o possível do que em relação àqueles que apresentam-se dentro do mesmo gênero, da mesma família ou da mesma ordem. Então, quando eu digo que seres são da mesma espécie, é porque eles são caracteristicamente muito parecidos do que se eu disser que existem seres que são do mesmo reino, tá? E qual seria essa classificação dos seres vivos? A primeira classificação dos seres vivos são os reinos. Um reino engloba todos os seres vivos, ou animal ou vegetal. Então, o reino ele é dividido em reino animal e reino vegetal. Quando eu pego um reino e divido ele em categorias menores, eu vou formar um grupo chamado de filo, que é a outra categoria taxonômica.
Quando eu pego filo e eu divido ele em outra categoria taxonômica menor, essa outra categoria eu chamo de classe. Se eu pego uma classe de ser vivo e divido ela em categorias menores, eu vou formar a ordem. E quando eu pego uma ordem de ser vivo e quero classificar numa categoria menor, eu vou classificar em famílias. As famílias, elas já são bem mais parecidos, os seres vivos que pertencem nela, do que seres do mesmo filo, da mesma classe e da mesma ordem. E se eu pego um ser da mesma família e quero dividir ele, classificar ele em seres mais específicos, eu vou formar um gênero. E o gênero, ele vai depois formar a classe taxonômica mais específica, que é a espécie. Então, o reino, ele é a categoria mais geral, que engloba a maior quantidade de seres vivos, e a espécie é a categoria mais específica, que engloba uma menor quantidade de seres vivos. São seres vivos mais parecidos. Professora, eu vou ter que aprender essa ordem aqui da classificação de seres vivos? Sim. Você tem que saber qual é a classificação mais geral e qual é a classificação mais específica. E de uma para outra, você tem que aprender essa ordem aqui. Para isso, alguns professores utilizam uma palavra para facilitar o aprendizado dessa ordem aqui, que é a palavra reficofagem. Reficofage, ele pegou o início de cada palavrinha para você lembrar da ordem de classificação de seres vivos. Ré de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então, reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, esses aqui são os grupos, são as categorias taxonômicas de classificação dos seres vivos. Reino é a mais geral e espécie é a mais específica. É a que tem uma menor quantidade de seres vivos e eles são mais parecidos, tá? E o que seriam as espécies? Como eu falei para vocês, a espécie ela é a categoria mais que abrange os seres mais parecidos entre si. E para eu dizer que seres pertencem à mesma espécie, eu tenho que ter em mente que para ele pertencer à mesma espécie, ele tem que ser um grupo de organismos que na natureza sejam capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, que também sejam capazes de cruzar e se reproduzir. Então, para eu dizer que seres pertencem à mesma espécie, é porque aqueles seres eles conseguem cruzar e gerar descendentes também férteis, que vão cruzar e gerar descendentes férteis. Então, eu não posso dizer que o cachorro e o gato, eles são da mesma espécie, porque o cachorro e o gato, se eles cruzarem, eles não vão gerar descendentes, e também esses descendentes, se eles gerassem, não seriam férteis, porque são seres geneticamente diferentes. Então, para eu dizer que uma espécie, um ser vivo, pertence à mesma espécie de outro, eu estou dizendo que eles podem cruzar e gerar descendentes férteis, tá? Então, a espécie é a categoria mais específica e seres que pertencem à mesma espécie, eles são capazes de cruzar e gerar filhotes férteis. Cada espécie, ela recebe um nome científico. E esse nome científico, ele é formado da seguinte forma, existe uma norma para se fazer o nome científico de uma espécie. Primeiro que o nome científico de uma espécie, ela é formada por dois nomes, que devem estar em itálico, que é aquela letra deitada, ou sublinhado. Por que tem que estar em itálico ou sublinhado? Porque o nome científico ele tem que estar destacado no texto. Para ele estar destacado na regra da nomenclatura, ele tem que estar em itálico ou sublinhado. Eles são escritos em latins ou são adaptados para essa língua. A primeira palavra do nome científico, do nome da espécie científica, ela tem que ser escrita com a letra maiúscula. E o primeiro nome da espécie, como eu falei que é um nome duplo, representa o gênero daquela espécie. De que gênero ela veio, tá? Então, exemplo. Felis catus. Vocês estão vendo que a palavra está em itálico. Eu poderia ter sublinhado ela. Eu vou destacar ela de forma itálica ou eu vou destacar ela de forma sublinhada. Como a gente escreve, e algumas pessoas já escrevem com a letra itálica, o ideal é que na escrita
a gente sublinha a palavra e não coloca em itálico. A gente coloca em itálico quando a gente digita, porque a gente tem a opção de escolher que é para a letra ficar em itálico. Então, Felis catus é o nome científico do gato da casa das pessoas, que as pessoas cuidam. Felis chaus é o nome do gato da selva. Então, vocês podem observar que esses dois nomes eles são compostos, eles estão em itálico, são nomes latins, onde o primeiro nome ele tem que estar escrito com a letra maiúscula e o restante da escrita com letra minúscula. Eu falei para vocês que o primeiro nome representa o gênero e os dois juntos representam a espécie. Então, eu olhando o nome Felis catus e Felis chaus, que são espécies, né, de gêneros do mesmo gênero, porém espécies diferentes, eu poderia dizer que esses dois nomes científicos são de espécies diferentes, porém apresentam-se no mesmo gênero, porque o primeiro nome, que representa o gênero, é igual. Outro exemplo, nós temos o Canis familiaris, que é o cachorro doméstico, e o Canis lupus, que é o lobo cinzento. É um tipo de espécie que parece ser primos, a gente diz assim, primo do cachorro, mas que não é cachorro, é um lobo. Então, vocês podem observar que eles são de espécies diferentes, o cachorro e o lobo cinzento, porém, eles são do mesmo gênero, Canis, ok? E vocês podem observar também que todo nome científico, quando vocês forem olhar no livro de vocês, eles vão estar em itálico e só a primeira letra é maiúscula, o resto é tudo minúsculo. Os nomes científicos, eles são aceitos e reconhecidos em todas as línguas e cada nome se aplica a apenas uma espécie. Ou seja, se eu disser que eu estou fazendo um estudo e estou botando que eu estou estudando a espécie Felis catus, se uma outra pessoa de outro país pegasse esse meu trabalho e traduzisse, ele já sabe que Felis catus é gato, porque todo nome científico ele é universal. O nome científico Felis catus, que representa o gato, o nome verdadeiro científico é Felis catus, vai ser Felis catus nos Estados Unidos, no Canadá, na Polônia, na União Soviética, todos os lugares. Então, o nome científico de um ser vivo, ele é único, é um nome científico para cada ser vivo, para cada espécie, no caso, e esse nome ele não pode ser usado por outra espécie, é um nome em latim, deve ser duplo, com a primeira letra maiúscula. E esse nome ele é universal, o nome científico é o mesmo em qualquer país do mundo, tá? Ele tem que ser escrito assim, e ele tem que ser reconhecido por todas as linguagens do mundo, porque um pesquisador ele tem que entrar em contato com outro pesquisador, e você pesquisa um trabalho em outro país, então você tem que reconhecer que aquele nome científico é daquele animal, tá? Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês tem aqui a classificação de alguns tipos de seres vivos. Eu falei para vocês que o reino é o grupo de ser vivo que abrange uma maior quantidade de seres vivos. Então, digamos que eu tenha o reino animal e eu queira separar esse reino animal em filos menores. Então, eu vou pegar o reino animal e eu vou querer só os seres animais que têm coluna vertebral, que eu chamo de cordados. Então, se eu pegar só os cordados, eu estou separando esse reino animal em filos. O filo dos cordados. Esse filo dos cordados ainda abrange um número muito grande de espécies. Então, eu quero pegar um grupo menor. Então, eu vou escolher do grupo dos cordados, eu vou escolher os mamíferos. Os mamíferos são aqueles seres que mamam, mas existem muitos mamíferos. Eu gostaria de pegar uma categoria ainda menor. Então, dentre o grupo dos mamíferos, eu vou querer estudar os carnívoros, porque existem mamíferos carnívoros, mamíferos herbívoros e existem mamíferos onívoros, mas eu quero estudar só os carnívoros. Vocês estão percebendo que quanto mais eu classifico, esse grupo ele vai ficando cada vez menor. Então, se eu pegar o grupo dos carnívoros, ainda existem muitos seres carnívoros, mas eu quero estudar só 3. E os 3 grupos que eu vou escolher, eu vou chamar de família. Então, eu vou escolher a família dos Felidae, a família dos Canidae e a família dos Ucidae. São 3 famílias diferentes que são da mesma ordem, da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. Porém, eles são de famílias diferentes. O Felidae
Se eu pegar só a família Felidae, eu posso ainda subdividir em outra categoria menor, que é o gênero. Eu posso ter dos Felides, que são os felinos, eu posso ter uma categoria do gênero Felis e uma categoria do gênero Panthera. Então, dentre os felinos, eu ainda posso fazer uma nova divisão, né, da família dos felinos, e essa nova divisão vai ser o meu gênero Felis e o gênero Panthera. E a última divisão que eu posso fazer, que é a divisão do gênero em espécie, onde a espécie vai ser o grupo mais que tem uma menor quantidade de seres vivos, o grupo que tem menos diversidade e o grupo que consegue cruzar e gerar descendentes férteis, aí sim eu vou chegar na espécie. Então, se eu pegar o gênero Felis, eu vou observar que dentro do gênero Felis eu tenho várias espécies. A espécie do Felis catus, que é o gato doméstico, e a espécie do Felis pardalis, que é um tipo de gato selvagem. Se eu pegar dentro da família Felidae, que é dos felinos, e pegar o gênero Panthera, eu vou ter o Felis pardus, tá? Então, aqui, eu dentro da família Canidae, eu vou ter o Canis, que é um gênero, e dentro do gênero Canis eu vou ter os Canis familiares e o Canis lupus, que são dois tipos de canis diferentes. Aqui é o cão doméstico e aqui a raposa. Dentro da família Ursidae, dos ursos, eu vou ter o gênero Ursus, mas dentro dos ursos eu vou ter espécies que são polares e espécies que são terrestres. Então, vocês podem observar que eu posso classificar os seres vivos em grupos menores. O grupo maior é o reino e o grupo menor é a espécie. Seres que pertencem ao mesmo filo, eles obrigatoriamente pertencem ao mesmo reino. Seres que pertencem à mesma classe, eles vão pertencer ao mesmo filo, e assim sucessivamente. Outro exemplo aqui de classificação, eu peguei a ordem dos carnívoros, escolhi 3 famílias, Felidae, Mustelidae e Canidae. Peguei a família Felidae e separei o gênero Panthera e eu quero a espécie Panthera pardus. Dentro do gênero Mustelidae, eu separei 2 gêneros. Dentro da família Mustelidae, desculpa, eu separei 2 gêneros, Mephitis e Lutra. Mephitis é o toirão e a Lutra é a lontra. Dentro da família Canidae, eu vou pegar o gênero Canis, que existem 2 espécies dentro desse gênero. O Canis familiaris, que é o cão doméstico, e o Canis lupus, que é o lobo. Então, vocês podem observar, mais uma vez, que quanto mais a gente classifica, quanto mais a gente usa critérios, mais esses seres vivos vão ficando parecidos e eles vão chegando até a categoria menor de todas, que é a espécie. E aqui eu trouxe para vocês a questão da evolução humana, para vocês observarem que nós que somos Homo sapiens, né? Na verdade, hoje já existe uma nova categoria, que é o Homo sapiens sapiens. Nós pertencemos ao mesmo gênero, o gênero Homo, porém, nós somos de espécies diferentes. O Homo habilis, ele tinha características diferentes do Homo erectus, diferentes do Homo de Neandertal e diferente do Homo sapiens. Então, nós viemos de outras categorias de hominídeo, que são os hominídeos, que apresentam-se dentro do mesmo gênero, que é o gênero Homo, porém somos de espécies diferentes. Nós viemos de um ancestral mais antigo, que pertencia ao mesmo gênero que a gente, porém de espécies diferentes. Por quê de espécies diferentes? Porque um hominídeo, no caso, se a gente pudesse resgatar esses outros aqui, essa espécie, se cruzasse com essa espécie, ela não gerava descendentes férteis. Porque para ser da mesma espécie, tem que cruzar e gerar descendentes férteis. Então, o Homo habilis era diferente do Homo sapiens, porque são de espécies diferentes. E em relação ao reino, espécie é aquela categoria mais com a menor diversidade, mais parecida. Os reinos, ele englobam os seres
que apresentam características parecidas, mas não são tão restritas. Existem 5 reinos de seres vivos, que é o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Monera, Protista, fungos, plantas e animais, traduzindo para o português. Então, dentro dos reinos de seres vivos, existem esses 5 reinos. O reino Monera é o reino que inclui as arqueobactérias, as eubactérias, os diferentes tipos de bactérias que existem no mundo. O reino Protista inclui as algas verdes, algas pardas, algas vermelhas, protozoários, que podem viver em ambientes terrestres e ambientes aquáticos. O reino Fungi, ele inclui os ascomicetos e basidiomicetos, que são os fungos. O reino Plantae vai incluir os tipos de plantas, que são musgos, samambaias, angiospermas, gimnospermas, licopteus e eczetales, que são os grupos de vegetais. E no reino animal, nós temos vários grupos de seres vivos: poríferos, quinidários, plateumintos, molúsculos, anelídeos, equinodermos, insetos, crustáceos, aracnídeos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, isso aqui são os grupos, os subgrupos dentro do reino animal. E a aula de hoje foi mais uma parte introdutória, né, para vocês verem por que os seres vivos eles precisam ser classificados em categorias menores, né, que é para facilitar o nosso estudo. Quais são essas categorias taxonômicas, né? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Vocês precisam saber essa ordem, da mais geral para a mais específica ou vice-versa. Quais são os grupos, né, os 5 reinos de seres vivos que existem no planeta. Na próxima aula, eu vou falar sobre cada um desses reinos aqui, porém, eu vou dividir em mais de uma aula, tá? Então, a próxima etapa desse capítulo é a gente estudar todos esses reinos, as características gerais, os tipos de seres vivos que estão incluídos nesses reinos e algumas características dos grupos, né, desses grupos de reinos que existem no planeta. Então, a aula de hoje era isso. Vocês vão se preparar para fazer uma atividade. Qualquer dúvida, consulta aqui a aula, consulta o capítulo 3 do livro. E eu vou descrever na atividade quais são as páginas do capítulo que vocês vão dar uma olhada, caso precise, para responder a atividade que eu vou passar para vocês.